número 150, o último salmo, o último capítulo do livro de Salmos, que fala sobre louvar a Deus, fala sobre a adoração a Deus, fala que todos que respiram, todos que é criatura do Senhor, devem louvar ao Senhor, louvar a Deus. E no Salmo 150 começa dizendo assim: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombetas, louvem-no com liras e a harpa, louvem com os tamborinhos e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. Tudo o que vem, tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Nós estamos louvando ao Senhor. Todos os dias de nossa vida estamos louvando ao Senhor, porque está dizendo no último versículo: tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Devemos louvar o Senhor. Aqui está falando de louvores cantados também. Devemos cantar louvores a Deus. A Bíblia nos ensina, olha só para você ver, Davi, ele tocava harpa, era um homem que tinha intimidade com Deus, era um homem usado por Deus. Certo tempo, certo momento se encontrou com Saul, começou a louvar a Deus, começou a tocar a sua harpa, e o espírito que estava em Saul se retirou, porque havia ali a presença de Deus, havia um homem que tinha relacionamento com Deus, era um homem que tinha integridade com Deus, e Deus estava ali, ele louvava a Deus, porque o seu louvor não deve ser para o mundo, seu louvor deve ser para Deus. Devemos louvar o nome do Senhor. Mas há muitos louvores, sim, há muitos louvores, mas devemos analisar quais são os louvores que realmente exaltam o nome de Deus. O mundo hoje, ele tenta trazer a igreja para o mundo. Hoje em dia há muitas atualizações, há muitas igrejas que querem levar também o mundo para dentro da igreja. Existe muito isso. A gente deve analisar e entender quais são os louvores que realmente exaltam o nome de Deus. Creio eu acredito e sinto isso, que os louvores que ressaltam o nome de Jesus, ressaltam a grandeza de Deus, estes sim são os louvores que agradam o nome do Senhor, porque há louvores que a gente escuta muito por aí, que exaltam o nome do homem, traz grandezas, traz fama, traz nome, para aquele artista que está ali gravando, está ali lançando aquela faixa musical, mas não é simplesmente para adorar o nome do Senhor, e sim para trazer recursos, para trazer fama, e Deus, ele não se agrada disso. Devemos saber quais louvores está saindo da nossa boca, mas não devemos somente louvar a Deus só nos louvores, nos cânticos. Devemos louvar a Deus na nossa forma de vida, nas nossas orações, porque a oração ela é a ferramenta que o cristão tem em mãos, e devemos saber e aprender a usar essa ferramenta. A oração, ela destrói cadeias que estão no mundo espiritual. A oração, ela te faz ter resposta qual você ainda não tem. A oração, ela desarma as arapucas de Satanás por causa da oração, por causa do momento com o qual você conversa com o Pai. Deus, ele sabe dos momentos difíceis qual você está passando, ele sabe dos momentos de dificuldade qual você está passando, mas ele quer que você clame a ele, que você busque a ele. A Bíblia fala que Deus, ele sabe de tudo que você precisa antes de você pedir.
mas é necessário que você entre em comunicação com Deus. A oração é esse meio de comunicação. Devemos adorar o Senhor em todas as nossas formas, qual o Senhor tem deixado para nós, na nossa forma de vida, em nossas orações, em nosso louvor. Devemos louvar ao Senhor. É que essa mensagem possa tocar no seu coração, que possamos adorar o Senhor todos os dias, né? Louvar o Senhor. Mas tem momentos que está muito difícil, Tiago. Tem momentos que está muita tribulação na minha vida. Eu não tenho vontade de cantar, eu não tenho vontade de louvar a Deus, né? É possível que chegue esse momento, sim. Esse momento chega para todos, né? Tem momentos que você não está com vontade de abrir a boca para falar. Sua alma está tão abatida, você está tão amargurado. Mas a Bíblia fala que no momento da alegria você deve louvar, mas no momento da tristeza você deve orar. A sua adoração ela deve ser contínua. No momento da tristeza, ore a Deus, entregue a sua situação. No momento da ansiedade, entregue a sua ansiedade, aquele problema, nas mãos de Deus. A sua adoração ela deve ser contínua. Está triste? Deve adorar. Está alegre? Deve adorar. Devemos adorar a Deus a todo instante. Isso devemos praticar, porque é algo espiritual, a qual Deus tem nos ensinado. Porque o mundo, a nossa carne, tende para o outro lado, tende a fazer aquilo que não é de Deus. Mas Deus ele estabelece este mandamento, essa norma, esse ensinamento para nós. Mas para que nós possamos viver esse ensinamento, qual Deus tem para nós, tem nos ensinado, é necessário esforço, porque estamos lutando espiritualmente, estamos lutando contra principados, potestades, porque o inimigo, o mal, ele está por aí, ele está solto, está ao derredor, buscando a quem possa tragar, buscando uma brecha para entrar na sua vida. E se nós nos tornarmos pessoas dispersas, nós vamos acabar deixando ele entrar na nossa vida. Isso não podemos. Ele só entra quando a gente dá brecha. Devemos ter essa atenção. Vamos louvar a Deus, como está dizendo o Salmo. Louvar a Deus a todos os minutos da nossa vida, seja de qualquer forma que for, mas sempre louvar a Deus, bendizer o nome do Senhor em oração, em espírito, em louvor, tudo o que tem vida, louve ao Senhor, todos os momentos. Louvem pelos seus feitos poderosos, todas as criações qual Deus fez, tudo que é criado, tudo que Deus por sua palavra determinou que acontecesse, aconteceu. Devemos louvar essas maravilhas. Devemos louvar a Deus pelo que Ele pôs a mão. Ele pôs a mão aonde? Ele pôs a mão em nós. Devemos louvar a Deus pela sua criação. Ele criou toda a humanidade. Ele criou você, criou a mim. Devemos louvar a Deus por isso. Devemos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos de pé neste momento, de podermos respirar. Nosso momento qual a gente acorda de manhã cedo é o momento qual a gente deve agradecer a Deus pelo respirar, pelo fato de estar de pé, pelo fato de poder estar andando, pelo fato de poder abraçar a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos. Quantos não têm essa oportunidade? E nós estamos tendo essa oportunidade todos os dias. E é motivo de gratidão, agradecer a Deus e louvar a Deus por isso. Louvem-no ao som de trombetas, louvem-nos ao som de liras e a harpa. Louvem-no com tamborinhos e dança, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. Então vamos analisar quais são os louvores que a gente tem aprendido. Será que os louvores que a gente tem ouvido, que às vezes estamos adorando, cantando, são louvores que realmente agradam o coração de Deus? Será que estamos louvando a Ele mesmo? Será que Ele está recebendo o nosso louvor? Assim como as músicas seculares, ou seja, músicas que o mundo cria para gerar uma distração na vida do cristão, serve como quê? Como algo para desviar o crente da sua verdadeira adoração.
Isso é a armadilha do mal, porque já percebeu que todas as músicas seculares, ou seja, música secular é todas as canções que não são louvores a Deus, essas bandas aí, essas músicas mundanas, são todas criadas para gerar uma distração, ou seja, geram uma distração de quê? Do espírito, do mundo, da atmosfera espiritual, porque ela entra para agradar a sua carne. O forró, o rap, o funk, todas as músicas que são criadas, que não são voltadas para Deus, são para gerar uma distração. Por que todo mundo gosta? Por que as boates estão cheias? Por que as casas de show estão cheias? Por que hoje em dia a maioria das igrejas estão vazias? Onde tem o verdadeiro louvor, onde tem a verdadeira adoração, que é um louvor da harpa, que é louvor verdadeiro, dedicado a Deus, que é a verdadeira adoração. Aí você percebe que as boates estão cheias, as casas de show estão cheias, aonde não existe adoração a Deus ali. Ali não está a adoração a Deus, porque está a adoração à tua carne, à tua vontade. Nem o nome de Deus se escuta falar. Será que alguém para um minuto para ler a Bíblia no meio do show? Creio que não. Mas que sirva essa mensagem para o nosso coração, para a gente nos tornar pessoas alertas, e dedicarmos a nossa adoração a Deus, em espírito e em verdade, oração, louvor. Vamos cantar o nome de Deus, nos alegrar na presença de Deus. Mas o culto não começa somente na igreja. Essa adoração, ela é em todos os momentos onde nós estivermos. Estamos no carro voltando para casa, vamos adorar, cantar os louvores. Estamos trabalhando, vamos adorar a Deus. Às vezes a gente não pode estar falando, cantando ali, mas cantar em espírito, em verdade, com alegria, dedicado a Deus, porque Ele recebe o louvor do nosso coração. E não adianta a gente só falar e não estar no coração a nossa verdadeira adoração. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade, pelo momento maravilhoso de estarmos aqui neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, por este momento maravilhoso de podermos estar aqui adorando e bendizendo o Teu santo nome, Senhor. Senhor, neste momento demonstramos a nossa gratidão a Ti, Senhor, por podermos respirar, por podermos, Senhor, estarmos de pé, Senhor, podemos andar, podemos, Senhor, nos alimentar, Senhor, podemos beber, porque, Senhor, há muitos por aí, Senhor, que se alimentam por sonda, Pai. Tende misericórdia, muitos estão enfermos porque não podem andar. Muitos, Senhor, não conseguem enxergar, Senhor. Muitos não conseguem mais falar. Misericórdia, Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo quanto tens feito. Tem feito, Pai, em nossa vida, porque Tu és grandioso. Tu és um Deus de graça. Senhor, meu Deus, louvamos o Teu nome pela Tua criação. Louvamos o Teu nome pelos feitos maravilhosos, Senhor, qual o Senhor tem feito. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela nossa família. Louvamos, Senhor, o Teu nome, Pai, pelo nosso relacionamento, pelos nossos filhos. Louvamos, Senhor, meu Deus, pelo nosso trabalho, Pai, por este momento de estarmos aqui, Senhor, em Tua presença, Senhor. Tudo é motivo, Senhor, de louvarmos o Teu nome, Pai. Perdoa, Senhor, por não podermos, Senhor, às vezes não sabermos, Senhor, louvar, Pai, o Teu nome corretamente, Senhor. Mas o Teu Espírito é aquele que certifica e aquele que nos ensina a fazer corretamente. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, porque somos pecadores, somos falhos, somos pequeninos, Senhor. A Tua graça nos basta, Pai. Proteja-nos, Senhor, neste momento. Que a Tua proteção, Senhor, venha ser sobre cada família e cada um, Senhor, que está ouvindo este áudio, esta mensagem agora. Que o Senhor venha abençoar, Pai, visitar este lar em nome de Jesus. Que a Tua presença venha ser sobre cada um, Pai. Que o Senhor venha restaurar, Pai, aquele sonho, aquele projeto que está perdido, que está lançado na escuridão. O Senhor é o Deus que ressuscita. O Senhor é o Deus que traz o renovo, Pai. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro e agradeço por tudo quanto tens feito em nossa vida. Em nome de Jesus oramos e agradecemos, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém e graças a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa. Seu sangue, Jesus. Amém, Jesus.